Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, quarta-feira, 15 de novembro de 2023, feriadão nacional, dia da proclamação da República. Estamos aqui de cara, já quero pedir desculpas aí em nome da Electro. Não é da Enel, é da Electro, que é a distribuidora de energia aqui da minha região, que fez com que o programa começasse, a transmissão ao vivo do programa começasse com uma hora, quase aí 1h30 de atraso, porque depois de um dia muito quente, como tem sido os dias aqui em São Paulo, hoje à noite também choveu, e choveu muito forte, ventou muito forte. E aí, bom, é bem comum aqui que quando acontece isso, a combinação de chuva e ventos, Cristiano, a luz vai para o espaço, né? Então foi isso que aconteceu. Ficamos aí 1h, 1h20 sem energia elétrica. A energia elétrica voltou, espero que tenha voltado para valer, que não seja intermitente, até porque senão ao longo do programa a gente vai ter que provavelmente o Cristiano ficar sozinho aqui, de repente depois eu vou ter que entrar para encerrar a live, como já aconteceu em outras transmissões. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cláudio, né? Graças a Deus agora a gente está podendo voltar com o programa, né? A gente quase teve de cancelar o evento de hoje, né? Em razão aí da situação que ocorreu aí, né? Quase fomos vítimas do tema, né? De um dos temas aqui que a gente vai tratar hoje à noite, né? Bom, de qualquer forma, pessoal, boa noite para vocês, boa noite para quem está chegando ou vai assistir a live depois, seja aqui, seja lá no meu canal, que a gente sempre faz as retransmissões das lives. Então, sejam todos bem-vindos. E hoje, como é de se esperar, né? E eu já fiz aqui um pequeno spoiler, né? Um dos temas que a gente vai falar é justamente sobre privatizações, principalmente do setor de energia, porque se vocês, né, ainda não chegaram de Marte, vocês estão sabendo que houve uma situação bastante delicada no estado de São Paulo, que muitas pessoas ficaram sem luz em pleno período ali do Enem, né? E isso trouxe uma série de transtornos para o estado de São Paulo, né, para os municípios, e houve um desdobramento até um tanto estranho, né, que foi a gente ver os bolsonaristas se manifestando contra uma empresa privada, né, com relação à energia. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, a gente vai talvez aqui abordar outros casos que eu acho interessante para a gente dar um panorama geral, para além do caso da Enel, né, mas para abordarmos outros casos também, mas sem tomar muito o tempo de vocês. E também vamos falar, né, de um outro tema que ainda vai à sanção presidencial, mas promete dar muito pano para a manga, que é a nova lei orgânica dos policiais civis e dos bombeiros, que promete gerar inúmeros debates, estão aí na expectativa de vetos presidenciais do presidente Lula, mas é uma discussão que provavelmente vai ganhar muito corpo nessas últimas semanas. Promete aí para essa reta final de ano, né, do primeiro ano do governo Lula. Ô, Cristiano, vamos começar então com o assunto da Enel, porque, de fato, muitas pessoas acompanharam, e é muito curioso, porque a gente tratou há 2 anos atrás da situação lá no Amapá, né, no norte do país. E, bom, o estado do Amapá ficou quase 20 dias ou 20 dias sem energia, o estado quase todo. Enfim, teve um apelo naquele momento, mas nada além do noticiário regional. Como desta vez a situação ocorreu em São Paulo, envolvendo aí, atingindo, né, milhões de paulistas, só para quem não está em São Paulo, a Enel é a distribuidora de energia elétrica da capital e também de algumas cidades da região metropolitana, né? E aí, tanto é que eu moro na região metropolitana e aqui não é atendido, o município não é atendido pela Enel, é atendido pela Electro, que por sua vez pertence aí a um grupo espanhol. A Enel pertence a um grupo italiano, a uma empresa italiana, né? E aí, no dia 3 de novembro, exatamente ali na sexta-feira, ponte de feriado, ocorreu um temporal que atingiu a capital e a região metropolitana. E aí, depois desse temporal, várias árvores caíram,
vários postes também caíram, e todos acompanharam o noticiário nacional, né, diferente da situação no Amapá, há 2 anos atrás, a situação aqui em São Paulo teve repercussão nacional, né, a respeito de milhões de consumidores sem energia elétrica por quase uma semana. Tanto é que e aí eu lanço essa pergunta para você de cara, Cristiano, aí para alguns, naquele momento, para alguns, reacendeu a discussão e o debate sobre as privatizações de serviços essenciais e também a possibilidade de restatização, até porque a Enel ela adquiriu a Eletropaulo, que por sua vez era uma estatal que já vinha, né, nas últimas décadas sendo vendida, né, suas ações vinham sendo vendidas no mercado especulativo, exatamente com a intenção que se também mostrou ali concreta na venda da Eletrobras, com a intenção de privatizar. Então, a Eletropaulo, que era a fornecedora de energia, ela já vinha nesse processo que também ocorreu com a Eletrobras no cenário nacional. E aí a pergunta que eu te lanço, Cristiano, é que para alguns, com essa situação que ocorreu aqui em São Paulo, que agora inclusive, também serviu de mais munição para uma CPI que já estava instalada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a respeito da Enel e tudo mais, para alguns reacendeu o debate sobre privatizações e principalmente sobre reestatização. E aí eu te pergunto, de fato, na sua avaliação, o debate ele voltou ou ele ganhou com esse episódio de São Paulo, né? Ganhou, digamos assim, um argumento a favor, pesadíssimo a favor da reestatização e também de impedir novas privatizações, ou, que aí também eu quero te ouvir, ou nós estamos aqui acompanhando, assistindo a mais uma situação que encaixa naquela teoria do agendamento do jornalismo, né? Do agenda setting, em que por um período, ainda que seja um período de uma semana, o assunto tomou as manchetes, teve discussão, teve debate, mas, e aí eu já falo até como um espectador aqui do noticiário de São Paulo, já não tem tanta tração como tinha na semana passada, mesmo havendo casos hoje de pessoas que têm ali o restabelecimento da energia intermitente. Então tem gente que ainda está reclamando, né? Porque a energia não voltou a pleno. Então eu te lanço essa pergunta para iniciarmos a conversa aqui, Cristiano. Se, na sua avaliação, reacendeu para valer esse debate sobre privatizações de serviços essenciais e restatização, ou mais um episódio em que a grande mídia ela pauta por um período e depois desse período há um esfriamento quase que natural e o assunto, infelizmente, vai lá para as calendas. Bom, Cláudio, se eu pudesse fazer uma aposta de acordo com a minha experiência, né, como observador, eu apostaria muito mais na segunda hipótese. Por quê? Porque nesse momento que muitas pessoas estão sendo prejudicadas, que isso acaba mexendo com o governo A, com o governo B, e também nós temos, né, uma eleição em 2024, isso causa um certo interesse, começa a aparecer algumas posições que para nós, às vezes, pode parecer surpreendente, como é o caso dos bolsonaristas, né? Que no governo anterior tanto defenderam as privatizações do governo e agora nós vemos alguns bolsonaristas se manifestando contra a Enel, né? E alguns, inclusive, contestando as privatizações, como foi o caso, né, de um dos próceres do bolsonarismo, né, o Fábio Weingarten, né? E a gente viu outros quadros do bolsonarismo questionando as privatizações e dizendo que talvez elas não tenham valido tanto a pena assim. Então, assim, Cláudio, eu acho que é muito mais uma reação daquilo, da repercussão negativa que isso dá, do que propriamente isso vai abrir uma discussão geral sobre a privatização. Eu, particularmente, adoraria que fosse isso, que nós pudéssemos reunir, talvez, o pessoal mais ao centro, talvez um pessoal mais, talvez até da extrema-direita, talvez para pautar essa questão da privatização, para mostrar que nem sempre a privatização ela é algo positivo. E aqui, Cláudio, eu não quero dizer que no tempo da Eletropaulo, seja qual era
a concessionária estatal, que eu não estou dizendo que era uma maravilha, né? Assim como, por exemplo, aqui no meu estado, eu não vou dizer que, sei lá, na época da CE era uma maravilha, mas a privatização ela sempre aparece como uma solução que vai dar eficiência, que o serviço agora vai ter uma tarifa justa, que agora as coisas vão melhorar porque vai ter maior investimento. E isso não acontece, muito pelo contrário, pelo que eu vi aí na imprensa, nós tivemos o lucro da Enel triplicado e o investimento ele não aconteceu. E ao mesmo tempo que o investimento não aconteceu e houve o aumento da margem de lucro, houve também um aumento do repasse, né, para os acionistas, né, que são os dividendos, né, da empresa para os acionistas. Isso de fato aconteceu. Agora, a empresa ela diminuiu o seu efetivo, né, de trabalhadores, né, porque terceirizou, colocou novas tecnologias, só que essas novas tecnologias, que muitas vezes estão ali para substituir a mão de obra humana, né, elas acabaram não dando uma boa resposta no temporal, em situações mais adversas. Então, Cláudio, se eu fosse fazer uma aposta, a julgar pela minha experiência, a julgar como se porta a mídia, a julgar como se porta o mundo político, eu diria que é uma situação muito mais de circunstancial do que, de fato, vamos debater as privatizações. Acredito que isso pode ficar muito mais restrito a um campo mais voltado à esquerda do que propriamente seja um debate geral. E aí eu faço aqui uma ponderação e emendo uma pergunta, Cristiano, porque aqui em São Paulo, a Enel, ela atende a capital, e aí no episódio do dia 3 de novembro não foi toda a capital que ficou sem energia, foram algumas regiões, sobretudo da região oeste da cidade, região sul da cidade, né, que são regiões, não necessariamente regiões em que vivem apenas classe média alta, mas tem uma parcela significativa, né, desse tipo de classe social, e também algumas cidades, aí sim, cidades que ficam na região metropolitana oeste, são cidades já bem urbanizadas, mas sobretudo os bairros mais periféricos ficaram sem energia por um longo período, esse período aí de quase uma semana, inclusive com muitos prejuízos, né, para os clientes, para os usuários. Pô, muita gente que fez compras, né, aproveitando ali já a virada do mês, lembrando que foi no dia 3 de novembro, então muita gente que recebe no final do mês, fez a compra do mês ali, perdeu tudo, né, com esse período aí sem energia elétrica. E aí, Cristiano, eu faço essa ponderação porque quando me veio a postagem, né, do Fábio Van Garten, que não é qualquer bolsonarista, já que vamos classificar dessa forma, o Fábio Van Garten, ele foi o secretário de comunicação do governo Bolsonaro, ele é hoje, né, um interlocutor, uma espécie de porta-voz do ex-presidente Jair Bolsonaro, então, assim, é alguém muito próximo do ex-presidente Bolsonaro, e é claro que tem esse pano de fundo político, é óbvio que tem, até porque estamos falando aqui do porta-voz do ex-presidente da República. Contudo, Cristiano, como eu fiz esse recorte geográfico das localizações que ficaram sem energia elétrica, e aí eu não vi isso na imprensa, não sei se perguntaram para o Van Garten ou não, se ele ficou sem energia. Porque, de novo, na capital, as regiões que ficaram sem energia elétrica por um longo período foram regiões que de novo, são habitadas por classe média alta. Tem lá também, é óbvio que tem, em todas as regiões de São Paulo tem pessoas de todas as classes sociais, mas os bairros que ficaram sem energia, bairros inteiros, tanto é que depois, quando a energia voltou, os vídeos que circularam eram vídeos de grandes condomínios comemorando efusivamente o retorno da energia elétrica. Então, acho que é bom fazer esse recorte, porque de repente o Fábio Van Garten fez essa manifestação porque ele também pode ter ficado sem energia, o condomínio dele, a residência dele, porque talvez ele viva aqui em São Paulo, nessas regiões que ficaram sem energia, de novo, regiões que têm uma população significativa de classe média alta, né?
Eu digo porque ficar sem energia, como você testemunhou agora à noite comigo aqui, também não deixa de ser uma realidade, ou é principalmente uma realidade das periferias. Veja, eu moro na região metropolitana de São Paulo, numa região quase urbana, mas ainda um tanto rural, e aqui é comum quando bate uma chuva muito forte, com ventos, todos nós ficamos sem energia. Pô, no feriado do dia 12 de outubro, no dia 12 de outubro, se eu não estiver equivocado, foi assim, 12 de outubro, nós ficamos do feriado até o início da noite de sexta-feira, até o final da noite de sexta-feira sem energia elétrica. Então, assim, já é uma realidade constante. Eu imagino não só das periferias de São Paulo, mas como das periferias pelo Brasil. E aí eu falo de novo sobre o Amapá, porque o Amapá não teve repercussão nacional naquela ocasião, em novembro de 2020, ou 2020, né? Foi 2020, então não foi há 2 anos, foi há 3 anos. E aí, Cristiano, eu emendo a seguinte pergunta, cara, porque de fato, assim, talvez essa manifestação tenha partido de um usuário que teve repercussão, obviamente, política, reverberação política. E aí você me diz que quem pode, e me parece que quem está explorando esse acontecimento é mais o campo à esquerda, porque enxerga nisso a possibilidade de usar isso como um argumento a favor para impedir novas privatizações, tanto é que já começou -se a falar em impedir a privatização da Sabesp, em impedir a privatização também do metrô, enfim, colocar outras empresas, outros serviços que estão na mira das privatizações num bolo só e falar, olha só como as privatizações são ruins. E eu te pergunto, cara, a esquerda tem tração política para tocar esse debate a partir dessa experiência empírica? Porque eu acho que, assim, o discurso, quando nós falamos aqui no canal, ou quando os políticos falam da tribuna, que as privatizações, elas geralmente tendem a piorar o serviço prestado, a qualidade do serviço prestado, as pessoas, de modo geral, elas não se sentem tão atraídas assim por esse discurso. Então, elas não digo nem que elas sejam a favor das privatizações, eu acho que elas são tão indiferentes a esse assunto que elas acabam nem tomando gosto por esse discurso de que, olha, com a privatização o serviço vai piorar. Mas eu te pergunto se a esquerda tem tração para tocar um debate, uma discussão sobre a reestatização, impedir novas privatizações e reestatizar os serviços já privatizados, a partir de uma situação empírica, em que as pessoas ficaram sem energia por quase uma semana. Bom, então, é difícil de dizer, né, se tem, né, mas eu acho que a tentativa é válida, porque ela pode pegar esse episódio que aconteceu, né, aí em São Paulo, né, na capital, para talvez capitalizar, sim, sobre outros setores, né, que são serviços essenciais, para fazer essa discussão. Por exemplo, hoje, eu não sei se eu estou entendendo direito, o Cláudio, aí tu pode falar para mim, mas, cara, pelo que eu estou entendendo neste momento, né, dado essa situação que aconteceu com a Enel, né, parece que já não está tão popular essa ideia de privatização da Sabesp, tanto é que o presidente da Assembleia já disse, olha, depois do que aconteceu com a Enel, ficou muito difícil a gente debater a privatização da Sabesp, né? Mas eu não sei como é que está o clima, mas pelo que eu entendi pelas palavras do presidente, claro, pode falar. Não, eu acho que houve aí uma coincidência infeliz para os usuários de energia elétrica e feliz para quem luta contra a privatização, né? Porque a gente tem notado aqui em São Paulo que o governo Tarcísio de Freitas, ele se assemelha um pouco com o governo João Dória, né? Porque vem carregado de uma campanha cheia de promessas e precisa cumprir essas promessas, né? O João Dória também, quando venceu em 2018, ele tinha um pacote de promessas que ele precisava cumprir. E aí eu me refiro exatamente a essa agenda neoliberal que tanto o João Dória quanto o Tarcísio Gomes, eles defenderam em campanha e que precisam cumprir enquanto governadores, né?
E aí o governador Tarcísio Gomes, ele na campanha, ele já sentiu, Cristiano, porque eu acho que a gente tem que... E aí você também pode falar um pouco da situação no Rio Grande do Sul, porque tem não digo nem estatais, mas tem empresas que são geridas pelos governos estaduais que nem os prefeitos querem que sejam privatizadas. Então já encontram uma resistência dos próprios prefeitos. Tanto é que o Tarcísio, na campanha, ele falou muito pouco. Assim, ele chegou a falar que iria privatizar a Sabesp, mas não com a vontade que ele manifesta agora. Porque em 2022, em plena campanha, se ele declara, e ele declarou algumas vezes, mas não com, de novo, não com todo o entusiasmo que ele hoje, nitidamente demonstra quando vai falar da Sabesp, da privatização da Sabesp, né? Tanto é que com menos de um ano de governo, ele já patrocinou a maneira como a Sabesp será privatizada. E vem encontrando resistência dos prefeitos. Então, no final das contas, a coincidência é que os prefeitos já resistiam à privatização da Sabesp, sobretudo os prefeitos, não o da capital, não somente da região metropolitana, mas sobretudo do interior, que é hoje, né, o bastião do PSD, que dá apoio ao Tarcísio Gomes. E a coincidência é porque, bom, a capital ficou sem energia, né? E aí, de novo, não foi o extremo da Zona Leste, não foi o extremo da Zona Sul, não foi o extremo da Zona Norte. Foram bairros bem localizados em São Paulo que ficaram sem energia elétrica. E isso tem um peso dobrado, porque também reside nessas regiões muitos eleitores do governador Tarcísio Gomes. Então a coincidência é essa, Cristiano, que coincidiu. Coincidiu que, olha, a Enel deu uma amostra de que a privatização não significa mais investimentos, ao contrário, porque tudo que veio, tudo que saiu na imprensa depois do que ocorreu aqui em São Paulo, diz que a Enel reduziu os investimentos, sobretudo em manutenção, em equipe operacional, exatamente para atender a esse tipo de situação. Houve muitas críticas em relação à falta de pessoal mesmo, né? A falta de pessoas para poder reparar as redes e tudo mais. E aí, Cristiano, a coincidência é essa, cara, porque ocorreu isso em meio a uma discussão que já havia uma resistência dos prefeitos, e aí, por sua vez, aí é como a Câmara dos Deputados, né? Assim como os prefeitos e os governadores têm alguma influência no Congresso Nacional, os prefeitos também têm influência na Assembleia Legislativa. E aí eu acho que é até natural, né? E me parece que há um ambiente muito, muito desfavorável à privatização da Sabesp, né? Agora, do metrô aí já é outra discussão que aí eu acho que, assim, já que a gente está falando de privatização, vou adiantar aqui, eu acho que é uma discussão aqui em São Paulo muito, muito válida, que precisaria, assim, ser debatido mesmo com a sociedade que é atendida pelo metrô. Porque o metrô e a CPTM, né, tanto o metrô, né, que opera somente na capital, como a CPTM, que são os trens metropolitanos, Cristiano, nós estamos falando aqui de usuários que residem na capital ou na região metropolitana, ou na Grande São Paulo. E aí, se a gente voltar lá, né, na eleição do ano passado, a gente vai ver que a capital, por exemplo, não deu a vitória ao projeto do Tarcísio Gomes. A capital não deu a vitória ao Tarcísio Gomes. E aí eu acho que, como a capital é a principal, e não tem como se discutir isso, porque os usuários do metrô, a maioria reside na capital ou na região metropolitana, precisaria discutir com quem é atendido pelo metrô, se apoia ou não a privatização, né? Então, eu acho que, em relação ao metrô, a Assembleia Legislativa talvez esteja mais favorável à privatização do que está com a Sabesp, porque a Sabesp aí também encontra resistência dos prefeitos. Então, esse seria o adendo a respeito dessa discussão que, como você vem compartilhando com a gente, talvez agora tenha alguns obstáculos a mais em virtude do que aconteceu com a Enel. E aí, abrindo um parênteses, fechando rapidinho, Cristiano, veja só como são as coisas, né? Nós estamos fazendo um programa hoje sobre falta de energia. Aí faltou energia aqui na minha casa, antes de começar o programa. Aí ontem, o presidente da Enel foi prestar um depoimento na CPI da Enel, na Lesp, na Assembleia Legislativa. E o que aconteceu, Cristiano? Faltou energia lá também, cara.
Bom, Cláudio, que eu ia te dizendo, cara, então, essa é uma oportunidade, né, cara, de discutir, sim, outras privatizações. Aí vai ter que reunir outros atores políticos para ver se realmente é possível formar um consenso a respeito das privatizações. Por exemplo, agora já se diz que não tem um ambiente favorável para a privatização da Sabesp. Pô, que bom, né, cara? Porque esse caso aí pode ser um motim para a gente fazer um debate mais amplo com outros atores políticos, com outros atores sociais, para a gente discutir o problema dos serviços essenciais, de eles continuar, né, na mão do Estado, porque são serviços essenciais, a atividade, né, a iniciativa privada não vai conseguir fornecer um bom serviço porque ela visa o lucro. E se ela visa o lucro, ela vai preferir muito mais aumentar a sua margem de lucro, aumentar a troca de dividendos com os acionistas do que prestar um bom serviço. A exemplo disso, né, já há investigações que já apontam que era possível, sim, a Enel não ter, ela ter agido para não ter acontecido o que aconteceu em São Paulo. Já se há pistas muito claras de que eles foram totalmente negligentes com o que aconteceu aí no caso de São Paulo. E aí, Cláudio, eu acho que uma pauta acertada, que eu acho que a esquerda pode começar a fazer a respeito deste caso, é começar a fazer um debate nacional sobre a energia, porque não é só São Paulo que tem problemas como esse das privatizações e a ineficiência do serviço. Tu acabou de comentar agora há pouco, né, o caso do Amapá, né, que tivemos o caso lá do Amapá, que as pessoas ficaram mais de 20 dias sem energia, e porque também, né, teve aquela coisa estúpida do governo de romper relações com a Venezuela, que, querendo ou não, né, naquelas cidades que fazem fronteira com a Venezuela, o Amapá recebe uma parte da energia, eles compram da Venezuela, então teve essa estupidez que acabou fazendo com que um estado, né, que fica mais isolado, que é o estado do Amapá, que depende de transferências do governo federal, ficasse naquela situação que a gente verificou, né? E Cláudio, eu posso ir para outros estados da federação, e aqui a gente está apontando, né, o mau serviço, a gente não está fazendo nenhuma acusação criminal, né, ou qualquer coisa desse tipo, a gente está acusando que há algum problema, porque, Cláudio, não é possível que só em 2023 nós tivemos uma CPI no Ceará contra essa mesma empresa, contra a Enel, nós tivemos nós estamos ainda, né, concluindo uma CPI lá no estado do Piauí, né, que também tem um caso bastante complicado lá. Essa CPI abriu, acho que foi em maio, e aí prorrogaram, chamaram inclusive os responsáveis pela empresa, que no caso é a Equatorial, que é a mesma empresa, né, que atua aqui no Rio Grande do Sul, né, o mesmo grupo, na verdade, né. E lá, cara, na região onde Amanda Costa, que já teve aqui, né, que é na colônia da Gurgueia, cara, tinha casos lá, Cláudio, que eles estavam com postes de madeira, os postes tinham criado cupim já, e assim, encontraram vários casos em que os postes estavam tudo no chão, sabe? Um descaso total com aquelas comunidades que são ali do Vale do Gurgueia, né, que é uma região mais ao sul do Piauí. E isso, claro, rolou uma série de denúncias, que inclusive foi parar, né, nessa CPI lá no estado do Piauí, e está se investigando a Equatorial, né? E, cara, olha só o absurdo, eu estava até contando isso para minha prima ontem, que tinha casas lá no Piauí, nessa região aí do Gurgueia, que tinha algumas comunidades que já estavam há 20 anos sem luz, Cláudio. 20 anos. Eles estavam em postes de madeira improvisada, meteram os fios e fizeram ligações clandestinas para ter alguma energia, né? Porque
na situação que está hoje, né, em outras cidades que compreendem essa região aí da Gurgueia, as pessoas tinham esses postes, essas verdadeiras gambiarras cheias de cupim, com os fios às vezes caídos no chão, e as pessoas não tinham energia, as pessoas não conseguiam viver as suas próprias vidas, cozinhar, né, ter os seus alimentos dentro de casa, exercer suas atividades profissionais, escola e tudo mais. A vida deles estava parada pela negligência da Equatorial. E a negligência da Equatorial, ela não se restringe apenas ao estado do Piauí, ela também atinge um outro estado importante do Nordeste, que é o estado de Alagoas. Inclusive, houve multa com relação à Equatorial, né, que também estava fazendo algumas coisas, no mínimo, estranhas, como, por exemplo, estava cobrando de forma dupla, né, a taxa da energia, eles estavam desligando a energia quando as pessoas tinham ali, né, em torno de 15 dias sem pagar, e a legislação, ela diz que tu tem que ter pelo menos 2 contas, né, vencidas, e eles te dão um aviso, amigo, tu tá com 2 contas vencidas, e se tu não pagar, né, no prazo tal, nós vamos te cortar a energia. Eles não estavam nem dando o aviso, Cláudio. Eles simplesmente davam os 15 dias, eles desligavam a energia do pessoal lá no estado do Alagoas, principalmente no interior, que foi onde realmente assim, a empresa se passou demais, sabe? Tinha cobrança indevida, teve reajustes totalmente absurdos para as comunidades mais afastadas lá do interior de Alagoas, inclusive, né, o Ministério Público, o PROCON, né, foi todo mundo para cima da Equatorial, né? Inclusive, alguns amigos meus que são lá da Unidade Popular fizeram um protesto na frente da sede, né, na sede da Equatorial, lá no estado de Alagoas, né? Então, assim, essa situação envolvendo as empresas de energia, elas não são um problema localizado no estado de São Paulo, elas são um problema no Piauí, elas são um problema no estado de Alagoas, elas são um problema no Ceará, né? Que o Ceará também, né? A Enel também ela também, né, atende lá no Ceará. E aí, Cláudio, lá eles também abriram uma CPI, né, para apurar, né, essas situações de pessoas que estavam recebendo cobrança dupla, sobre o esclarecimento com relação às tarifas, né, que muitas pessoas não estavam entendendo como é que estavam sendo cobradas as tarifas, né? Então, teve uma série de situações lá que fizeram com que se abrisse uma CPI na Assembleia Legislativa lá do estado do Ceará, que inclusive, né, um órgão que é tipo um órgão estadual que funciona como um PROCON, que foi criado lá no Ceará, foi para cima e multou a Enel lá no estado do Ceará. Brasília também abriu uma CPI, e no estado de Goiás, do Ronaldo Caiado, eles fizeram uma audiência pública com a Equatorial também, porque antes quem atendia o estado de Goiás era a Enel, né? Só que a Enel vendeu a parte dela da empresa à Equatorial. Só que os problemas eles continuaram. E até o governador Ronaldo Caiado ele se pronunciou, né, recentemente, dizendo que um dos maiores erros que o estado de Goiás fez foi ter privatizado a empresa de energia lá de Goiás. Ele disse que a Enel, né, como era antes, né, era um verdadeiro era uma verdadeira incomodação para ele, alguma coisa assim ele disse, mas eu sei que ele estava putaço com a Enel, e claro, isso chamou a atenção também dos deputados, dos senadores, né, e dos assembleístas, né, que também representam o estado de Goiás. E aí teve essa audiência pública,
E quem convocou não foram os quadros mais à esquerda, foram quadros mais identificados com a direita ou mais ao centro, né, que puxaram esse filão, né, de cobrar a empresa porque não estava né, cumprindo com um bom serviço. Inclusive, o Ronaldo Caiado disse que ele tentou, uma vez, retomar o controle da empresa de energia para o Estado, porque ele viu que não era bom, o serviço há muito tempo deixava a desejar e ele desejava ter o controle. Só que ele disse que havia algumas cláusulas, né, que essa turma, né, quando vai fazer as privatizações, eles fazem o possível para colocar algumas cláusulas que dificultam ou impossibilitam de a empresa retornar ao controle do Estado. E pelo que eu entendi, foi exatamente isso que impediu o governador Ronaldo Caiado de retomar o controle da empresa de energia, porque ele queria, porque ele disse que seria vantajoso para ele, seria vantajoso para Goiás, que sofria muito na mão da Enel e agora sofre na mão do Equatorial. E agora, Cláudio, para concluir, né, aqui no meu estado, né, no Rio Grande do Sul, nós também estamos bastante insatisfeitos com a Equatorial, né? A insatisfação ela é quase geral, eu posso dizer, quando houve essa história, né, de entregar a CE, né, para essa empresa, o Rio Grande do Sul ficou dividido, sabe? Uma parte aprovava a privatização e outra parte era totalmente contra, né? Mas aí, né, acabou que passaram por cima da vontade popular, né? Aprovaram aí a privatização e hoje as pessoas estão insatisfeitas. E algumas coisas que acontecem aqui no Rio Grande do Sul já não são novidades para mim, porque eu já venho acompanhando um pouco dessa discussão em outros estados, como, por exemplo, o estado de Alagoas, né? Eu me espelho muito no estado de Alagoas, porque o estado de Alagoas também, né? A empresa é equatorial. E lá eles se queixam que eles, muitas vezes, não, além de não serem bem atendidos, né? Muitas vezes eles sequer são atendidos. A Equatorial faz o possível para criar obstáculos, perdão, né, para não te atender. E, cara, aqui no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Todo mundo aqui que eu conheço, que a gente tem alguma familiaridade, todo mundo diz que não consegue conversar com o Equatorial de jeito nenhum. É praticamente uma missão impossível conversar com o serviço de atendimento da Equatorial, sabe? Tanto é que uma vez, quando a gente teve um problema lá na escola, cara, olha, a gente teve que chamar um eletricista do município para resolver. Só para te ter uma ideia, Cláudio, que ele, inclusive, né, ele já foi gerente da antiga CE, né, que foi privatizada, e ele que resolveu o problema para nós, porque a gente chamou a Equatorial e ela não resolveu. Aí tivemos que chamar esses dois eletricistas que trabalham terceirizados para fazer o serviço lá na escola, né? E, cara, de modo geral, a exemplo do que ocorre aí no teu município ou nos municípios menores, aqui no Rio Grande do Sul a realidade é a mesma, tá? Porque, assim, como tu falou, e eu concordo contigo, eu acho que o debate global ele é bem difícil, sabe? O debate nacional sobre as privatizações ele é um debate difícil. Mas, cara, depois que a gente vê acontecer do nosso lado, sabe? Eu acho que fica bem mais fácil, sabe? De a gente usar exemplos práticos que estão acontecendo na nossa realidade. Acho que por aí a gente fica mais fácil o debate. Por exemplo, aqui na minha comunidade, muitas pessoas, como tu bem disseste, foram indiferentes a questão se a empresa vai ser estatal, se vai ser privada, né? As pessoas não estavam lá muito aí. Só que quando elas viram que a conta subiu, quando elas viram que não é fácil ter um atendimento, quando elas viram que ficaram desamparados quando deu aqui os temporais aqui no litoral, as pessoas viram, opa, peraí, mas essa empresa é uma porcaria, não foi um bom negócio
a gente ter tirado, né, ter apoiado, talvez, né, que se privatizasse, e o serviço é uma porcaria. Tanto é que, Cláudio, e aqui eu retomo, já que tu falou dos prefeitos, né, do poder local, aí eu me recorro aos vereadores da minha cidade. Não sei como é que é aí, né, na tua comunidade, mas os vereadores da minha cidade, todos eles têm bronca com a Equatorial, todos. E eles disseram que na época que era a CE, era muito mais fácil e muito melhor, porque eles atendiam melhor, o serviço era prestado de uma melhor qualidade e eles eram mais acessíveis. Porque, assim, quando era estatal, todo mundo sabia quem era o gerente da região. Todo mundo sabia quem era o gerente no meu município. Era só tu ligar para ele: ó, fulano de tal, ó, eu tô com um problema tal aqui na minha comunidade aqui, tu pode passar aqui? Não, beleza, nós vamos mandar um carro aí. Tu entendeu? A proximidade que o poder local tinha com a burocracia da empresa era muito mais facilitado, Cláudio. Hoje, com a Equatorial, é muito mais difícil. Eles colocam um monte de empecilhos para justamente não te atender. Tu entendeu? Então, as pessoas aqui na minha comunidade estão muito insatisfeitas e alguns até já falam que a privatização foi uma bela porcaria, né? Ainda bem, né, Cláudio? Ainda bem, né, que eu não estou ouvindo até o momento, para eu concluir a minha ideia, né? Até o momento não estou ouvindo bobajadas tipo: ah, não, a empresa realmente é ruim, mas pô, o governo poderia, né? De repente, muda a empresa aí, né? Quem sabe uma outra empresa vai lá e presta um serviço melhor. Cara, ainda bem, Cláudio, que eu não estou ouvindo isso pelas pessoas mais próximas a mim. Não sei como é que está sendo o debate aí no teu município, com as pessoas que tu conhece. Rapaz, acho que o Cláudio travou. Será que faltou luz? Ih, rapaz. Rapaz, será que tem alguém lá? Acho que já era. Bom, se faltou luz lá, daqui a pouco ele cai. Caiu. Eita! Que barbaridade. Agora que a live estava se desenvolvendo aqui, hein? E o pior é que, pô, não dá, né, para encerrar aqui e tal, não dá para fazer nada. Será que tem alguém assistindo? Porque, pô, eu não tô, né? Eu não tô vendo aqui, porque o meu computador está muito lento, então não dá para eu ficar vendo aqui. Acho que daqui a pouco o Cláudio volta. Ó, eu estou ouvindo barulhos. Opa! Caiu a internet aí, Cláudio? Ô, Ou faltou Cristiano, luz? tem alguém falando mal da Enel aí? Que se tiver, eu vou tirar do ar. A Enel ficou chateada, eu acho. A Enel e as colegas, né? Aí vem a Electro, aí vem a Equatorial da vida. Ninguém está falando mal, ao contrário. Todos aqui somos a favor das privatizações. Aí a gente garante o programa até o final do. A gente garante o final do programa desse jeito, será? Se a gente falar desse jeito, se a gente falar que a gente é a favor das privatizações. Vocês viram, acabou. A energia está intermitente, então cai. E aí o risco é sempre queimar, né? Os eletrodomésticos. Ô, Cristiano, a respeito do que você falava, e eu acho assim, cara, que é uma reflexão muito válida a que você faz, porque você mesmo trouxe o caso de Goiás, em que o governador ele comprou uma briga com a Enel. Ele chegou a falar recentemente, né, que ele deu uma dica, né, pro Tarcísio Gomes, né, de que a Enel é caso de polícia, algo assim, né? Acho que ele usou até essa expressão, algo assim. Tô dizendo isso porque o Ronaldo Caiado ele comprou uma briga com a Enel, aí ele arranjou uma Equatorial para ele. é, exatamente desse jeito, né? Trocou.
trocou 6 por meia dúzia, porque, como você trouxe aqui para a gente, é uma reclamação, né, já de alguns meses, ou até desde o início do ano. A Equatorial em Goiás também tem repetido os mesmos problemas que a Enel, lá no estado de Goiás. E o governador foi para cima da Enel, o Ronaldo Caiado foi para cima da Enel. Mas é engraçado, né? Ele foi para cima da Enel, mas não topou de início restatizar. Não topou. Foi lá e encontrou outra. Né? Então, eu acho assim que, como diz Cristiano, eu acho que tem um momento, eu acho que este é o momento para se discutir a reestatização em nível nacional. Em nível nacional. Porque já foi, e aí a gente está aqui falando, né? A Eletropaulo, a antiga Eletropaulo, ela foi diluída ao longo de 20 anos, até que veio o leilão em 2018. Eu acho que é diferente dos processos que nós estamos vendo em outros estados, em que a venda é feita de uma vez só, convertida de estatal para privatizada de uma vez só, é uma virada de chave só, né? E aqui em São Paulo, até por ter sido diluído esse processo, Cristiano, eu não vejo hoje nenhum apelo pela reestatização, por exemplo, da distribuição de energia elétrica. Eu não vejo nenhum apelo, não vejo nenhuma discussão, não há, esse debate não há. O que talvez haja, e aí a gente está falando aqui da coincidência que houve, é em relação a Sabesp, mas do contrário, em relação a Enel, a retomar a concessão, não há essa discussão, e me parece que também não há nos outros estados, tanto é que o Romeu Zema está aí em vias de privatizar a CEMIG lá em Minas Gerais. Então, recentemente, a Copel, não é isso? Copel, acho, que é do Paraná, né? Não sei se é Copel do Paraná, mas é a companhia do Paraná. Isso, Copel, isso. Inclusive, não está na bronca com o PT, né? Que ele está dizendo que o PT facilitou, né? Então, aí que tá. É por isso que é bom nacionalizar esse debate. Porque quando o debate ele é local, é estadual, o Partido dos Trabalhadores, que hoje está na presidência da República, vai falar: não, isso aí não é de minha responsabilidade. Né? Tanto é que o PT, o presidente Lula, o governo Lula, está vendo a dificuldade que está sendo para ter o mínimo de influência na Eletrobras, mesmo a União detendo 43% das ações. Né? Então, e isso está se arrastando desde o início do ano. Então, para terminar aqui o meu comentário, Cristiano, eu acho que a reflexão é muito válida quando você fala de nacionalizar esse debate, essa discussão, porque, vamos falar de reestatização, então tem que ser um processo nacional em que, no mínimo, no primeiro momento, se impeça novas privatizações e, na sequência, coloque em marcha um processo de reestatização, de retomar esses serviços, porque, como disse aqui o Cristiano Fanfa no chat, o serviço é ruim, e aí, como disse o Cristiano Araújo no início do programa, não quer dizer que, sendo uma estatal, o serviço vai ser melhor apenas. Não é isso. É que o serviço ele é condizente com o valor em geral. Hoje não. Hoje todo mundo, até quem tem tarifa social... Não, só um pouquinho, Cláudio. Não, Fanfa, de jeito nenhum. O alto custo da energia a gente falou. A gente falou, por exemplo, aí do caso do estado de São Paulo, a gente falou aqui do caso do Rio Grande do Sul, que houve, além do serviço ruim, tem essa questão, sim, né, que tu falou, que a gente já comentou, sim, do alto preço. Tanto é que foi a primeira coisa que aconteceu em outros estados, não só no estado de São Paulo, né, que eles fizeram uma gambiarra de um tal de consumo médio, né, que em vez de eles fazer como faziam antes, que era medir o reloginho, né? Agora não. Agora é o consumo médio, que não é esclarecido para a população e eles botam, né, o valor do consumo que eles quiserem e o valor que quiserem para cobrar do consumidor. Sim, os serviços eles sofrem reajustes, né, a partir da privatização. E isso ocorre, a gente vê no transporte, na mobilidade urbana e também na energia elétrica, no abastecimento de água. Então, no final das contas, nós temos hoje um serviço que é ruim, um atendimento que é ruim e um preço para lá de exagerado. E fora essas práticas de corte de energia elétrica ou de abastecimento de água com uma conta, ou nem com uma conta, como diz o Cristiano, com 15 dias. Então, a gente tem que discutir isso nacionalmente, porque
Vários estados estão passando por isso. E aí eu acho que é importante também isso, né? Eu não sei se é importante, mas eu acho que dá para a gente sublinhar. Se as classes políticas locais estão, de fato, incomodadas com esse processo, essas classes políticas precisam dar uma resposta quando forem questionadas sobre privatização. Então, aqui em São Paulo, a Alesp vai ter essa oportunidade quando for questionada sobre a privatização da Sabesp. No caso do Ceará, quando eventualmente algum serviço for ser privatizado, eu acho que. Porque também, Cristiano, senão a gente. E aí a gente sabe que, pô, eu acho que para um vereador é muito ruim não ter interlocução com quem presta os serviços, que por vezes ele vai ter que fiscalizar e ele também vai ter que dar uma resposta para o seu eleitorado, para a sua população. Que isso, eu acho que, para terminar aqui, que isso se manifeste quando eles forem perguntados mesmo, quando eles forem questionados sobre privatização. Porque também é muito cômodo alegar agora, como acontece aqui na Alesp, tá lá, de um lado o PL do Bolsonaro e do outro PT, e todo mundo contra a Enel. Aí quando vai para a pauta a privatização de algo, geralmente só os partidos à esquerda votam contra, e a turma que hoje está surfando nessa onda de indignação, né, de reclamação, vai lá e vota a favor. Vota a favor da privatização, vende esse discurso de que com a privatização os serviços vão melhorar. Então, assim, eu acho que é importante, então, já que você está incomodado, você político local, manifeste esse incômodo quando for votar algo que diz respeito à privatização. Porque, com certeza, se a Sabesp for mesmo, a votação, a privatização da Sabesp for mesmo passar pela Lesp, né, o modelo apresentado pelo governo do estado, assim, independe da Alesp. O que pode acontecer é a Alesp se voltar contra o projeto e impedir, né, embargar a pauta de votação na Alesp e, com isso, prejudicar o governo Tarcísio. Mas, independente disso, que fale aos quatro ventos, que também é contra. Né, que é contra a venda da Sabesp, que é contra a venda do metrô aqui em São Paulo, que é contra também as privatizações que estão ocorrendo na CPTM. Cristiano, posso te falar uma coisa, já que a gente está falando de privatização? É rápido. Esta semana aqui em São Paulo, na região sudeste, centro-oeste, né, todos estão vendo aí uma onda de calor, Rio de Janeiro quase 60 graus de sensação térmica, aqui em São Paulo 40 e pouco de sensação térmica. Aí tem trens que estão rodando sem ar-condicionado. Aí são os trens de quem? Da Via Mobilidade, que é a empresa que comprou 2 linhas de trens metropolitanos aqui em São Paulo. Desde que a empresa comprou, as 2 linhas de trem são as únicas que diariamente apresentam alguma falha técnica, algum problema técnico, e agora os trens não têm ar-condicionado. As 2 únicas linhas de trem aqui de São Paulo que não tem ar-condicionado nos trens. E os trens foram entregues com ar-condicionado pela CPTM, viu? Porque a CPTM, como você falou, quando as pessoas privatizam, né? Quando essas pessoas privatizam os serviços, elas entregam com tudo, né? Tudo funcionando, tá? Entregaram lá uma frota de trens para a Via Mobilidade, que prometeu investir e tudo mais. Os trens são os que mais apresentam falhas aqui em São Paulo, os trens que são operados pela Via Mobilidade. Não tem ar-condicionado, as pessoas reclamando da falta de ar-condicionado. Eu digo isso porque aqui em São Paulo o transporte coletivo sob trilhos funciona bem. No geral, funciona bem. Leva e traz milhões de passageiros e funciona bem. E funciona bem por quê? Porque ao longo de décadas, a CPTM, né, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que é gerida pelo governo do estado de São Paulo, veio fazendo o que tem que fazer, qualificando seus procedimentos e por aí vai, reformulando, renovando as frotas. Enfim, então é um serviço que beira a perfeição. O metrô, idem. Aí chega nas linhas que são administradas pela Via Mobilidade, que pertence à CCR, ao consórcio, né, CCR, que também detém a 2 linhas de metrô. O que acontece, Cristiano? 40 graus no lombo do trabalhador e o ar-condicionado não funciona. Mas como não funciona se for entregue funcionando? Por que não funciona, Cristiano? Se eu te entrego algo funcionando e para de funcionar, de quem é a responsabilidade? O que aconteceu? Quem é que deve fazer manutenção? Por que não está funcionando? Aí, Cristiano, para terminar, diariamente você liga a televisão aqui, está lá passando de manhã o Bom Dia São Paulo, que é o jornal local aqui de São Paulo. Aí sempre tem um repórter em uma estação
dessas duas linhas que são administradas pela Via Mobilidade. Aí falam como se fosse, olha, estamos aqui novamente, olha, de novo. E aí eu não vejo nenhuma crítica ao processo de privatização. Porque se não criticar o processo de privatização, se não reverter eventualmente esse processo de privatização, inclusive o Ministério Público, Tribunal de Contas, todo mundo aí se diz disposto a reverter esse processo de privatização, essa entrega, né? Vira e mexe, aparece coisa na imprensa. Se não criticar a privatização, Cristiano, o que vai acontecer? Todo dia você vai ter um repórter seu na mesma estação ou em outra estação da mesma linha, relatando os mesmos problemas. E aí, toda vez que eu vejo o Jornal de Manhã, eu fico com essa impressão. Por que o repórter não está em outra estação de outra linha? Ah, ele não está porque na outra linha, que ainda é administrada pelo governo do estado, pela CPTM, não tem esses problemas. E por que lá não tem e nessas linhas tem? Porque antes não tinha? Gente, desculpa. Então, assim, eu acho que a gente está tendo, como estamos falando aqui, situações empíricas de que a privatização não dá certo. A privatização, como eles vendem. Porque eles vendem como assim, bastou privatizar, no instalar de dedos, tudo vai funcionar perfeitamente. Não é bem assim, e pelo jeito, empiricamente, a gente está vendo que é o contrário, né? A qualidade tem piorado demais, e é em todas as áreas. Falamos de energia elétrica, estamos falando agora de mobilidade pública, né? Ô, Cristiano, aqui no chat também o Cirão Caissara com a gente, falando fortes ventos em São Paulo. O Cristiano foi falando da Equatorial. E o Rodrigo Souza Gomes. O que ele falou aqui? O bom da estatal é que a gente pode trocar o gestor da empresa. Tá aqui o Rodrigo Souza Gomes. Se quiser comentar, Cristiano, fica à vontade, se não, se quiser também passar para o próximo assunto, se quiser concluir esse assunto, à vontade, tá? Eu vou enxugar um pouco o suor, cara, porque toda vez que eu tô desligando a câmera aqui, é para pegar uma toalha e passar aqui no rosto rapidão para enxugar o suor. Não, Rodrigo Gomes, acho que ele é lá da Bahia, inclusive na Bahia, se eu não me engano, foi em 2021, também houve uma CPI, né, com relação à Neoenergia, que é mais uma dessas empresas, né, que comprou uma estatal e atende em São Paulo também, né? É a minha. Olha aí, tá vendo? Porque a Electro pertence a esse grupo aí da Neoenergia, que é espanhol. Espanhol, acho, né? Sim, isso. Aí a Neoenergia, né, começou a prestar um péssimo serviço e a primeira coisa que aconteceu foi um aumento absurdo, né, das tarifas de energia. Foi a primeira coisa que aconteceu. A primeira coisa. E aí depois começou a haver uma negligência enorme por parte da empresa, até que se instalou uma CPI em 2021 para investigar a empresa, por que estava prestando um serviço tão horrível, por que estava cobrando uma conta tão absurda da comunidade, né? Então houve esse debate. Mas, Cláudio, para a gente finalizar aqui, claro, a gente considera que sim, é importante a gente fazer esse debate nacional, é importante localmente se debater essas questões das privatizações nos estados, nos municípios, que é ali onde estão as pessoas. Talvez pode ser um lugar para começar a discutir esses temas para levar isso nacionalmente, porque a discussão nacional ela precisa acontecer, como a gente está falando, é essencial que ela aconteça. Só que para ela acontecer e a gente poder fazer esse embate com os privatistas de plantão, não pode, por exemplo, o governo federal ter aí como projeto, usando o BNDES, um banco de desenvolvimento, para encaminhar concessão de presídios para iniciativa privada, entregar creches, escolas, postos de saúde e outros serviços essenciais para a comunidade para concessões privadas. Isso é o que não pode acontecer, porque se o governo que se diz e que tem seus militantes que dizem que defende o público, estão defendendo essas concessões que eu estou te falando, como é que a gente vai fazer uma disputa, né, com outros atores políticos para a gente ir para o caminho contrário? Quem sabe a gente reestatiza, quem sabe a gente busca um outro caminho que não seja esse das privatizações,
que já não se mostrou um caminho positivo. E aí, quando se olha o governo federal, né, encaminhando esse tipo de projeto, a gente começou, né, com um presídio em Erechim, mais tarde vai se discutir um leilão de um presídio no estado de Santa Catarina. Como é que a gente vai discutir esse tema se o governo federal está entregando, está querendo fazer concessões à iniciativa privada? Então, assim, tem esses capítulos delicados que tem que combinar direitinho com o governo, como diz aquele velho meme, né? Tem que conversar com os russos, né? E eu acho que, como você acabou de falar, a sinalização, né? Porque é muito, é muito contraditório, no mínimo, né? Defender o público e quando tem a oportunidade de defender o público ou de gerir algo publicamente, né? Então, portanto, com aparato público, aí entrega para a iniciativa privada, mesmo que seja no regime PPP, que é aquilo que já comentamos em outra edição do Espaço Trabalhista, né? Que é mais do mesmo, só que com mais prejuízos para o erário, né? O pagador de impostos, o Estado, porque vide aqui em São Paulo, em que também tem nessa ideia, né? Do como que é? Que a passagem a quantidade de usuários do metrô, da linha privatizada, ele é presumido, né? Ele é presumido. Então, quando a empresa faz esse cálculo, ela presume que vai circular por ali uma quantidade de usuários que não necessariamente pode circular naquele mês. E aí, com isso, o Estado tem que pagar essa diferença. Cristiano, vamos passar para o segundo assunto, que é um assunto que tem tudo a ver com segurança pública, tem a ver até com esse gancho que você deu aí sobre presídios, e que é uma discussão de longa data no Brasil, né? Eu tenho um episódio que já contei para você, e quem acompanha aqui a TV Jovens Cronistas deve ter visto também, porque eu me recordo que enquanto o Jair Bolsonaro era presidente da República, o Congresso já estava discutindo, porque o Congresso discute uma lei orgânica para as polícias há décadas, né? E aí o Congresso conseguiu aprovar nesses últimos 2 meses a Lei Orgânica das Polícias Civis e também a Lei Orgânica das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados. São duas leis que, de novo, eu acho que é bom frisar isso, já estavam em discussão há muito tempo mesmo, há décadas aqui no Brasil, né? E aí no governo Bolsonaro começou-se a discutir esse assunto sem que as bancadas de oposição participassem. E aí o que me espantou naquela altura, eu tenho até um vídeo aqui do início de 2021 ou 2020, Cristiano, em que eu questiono isso, porque quando saiu no Estadão, eu lembro que saiu no Estadão uma notícia de que havia uma discussão no Congresso que tornaria as polícias muito mais autônomas do que são hoje, até mesmo sem necessariamente seguir a hierarquia de ter o comando do governador do estado. Enfim, o Estadão soltou essa notícia naquela época, e eu fui pesquisar no Congresso, e de fato havia uma discussão, e a esquerda, as bancadas da oposição, não estavam participando porque não quiseram participar. Só o PDT, a bancada do PDT, quis participar dessa discussão, tanto é que a gente até pautou esse assunto aqui no canal, e eu tentei até conversar com um dos 2 deputados do PDT, que estavam no grupo de trabalho discutindo esse assunto. Estou dizendo isso porque a gente viu no governo Bolsonaro como as polícias do Brasil todo se sentiram representadas pelo governo e até se colocaram como militantes do governo, defendendo o governo, inclusive até no seu dia a dia de trabalho, né? Não por acaso a gente viu várias situações em que militantes de oposição passaram por situações ali em que a polícia usou de uma força exagerada contra eles, até indicando que estavam ali defendendo uma linha de pensamento, uma linha ideológica. Então, as polícias do lado do ex-presidente Bolsonaro e os militantes, por sua vez, defendendo não só o presidente Lula, mas também defendendo a esquerda, valores da esquerda e por aí vai. Eu estou trazendo esse retrospecto, Cristiano, porque houve um distanciamento nos últimos anos, um distanciamento das forças policiais do que a gente coloca como campo à esquerda, campo progressista, né? Que defende há muito tempo
tem quem defenda a desmilitarização das polícias, tem quem defenda também um controle maior da sociedade civil sobre as polícias, e por aí vai. Eu digo isso porque o projeto de lei que foi aprovado no Congresso e que vai à sanção do presidente Lula, ele sai desse contexto em que o campo à esquerda não participou como gostaria dessa discussão. E aí agora vai para a sanção do Lula duas leis orgânicas, a Lei Orgânica da Polícia Civil e a Lei Orgânica das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros, em que teve no Senado, pelo menos a Lei Orgânica das Polícias Militares, teve no Senado um relator que é do Partido dos Trabalhadores, que é o Fabiano Contarato. E aí eu te pergunto, cara, há expectativa de muitos vetos a essa lei orgânica por parte do presidente Lula, uma vez que, ainda que no final da tramitação, no final da discussão, o relator foi um senador do Partido dos Trabalhadores, do Partido do Governo Federal? Seu microfone, por favor. Bom, então, Cláudio, sim, existe sim essa expectativa de que haja sim alguns vetos por parte do presidente Lula com relação ao projeto. Eu te confesso, no momento eu não sei quais vetos, né, que ele poderá, né, não há um indicativo muito grande com relação ao que ele poderia potencialmente vetar, né? Eu particularmente dei uma lida por cima do projeto, dei uma lida no que saiu nos principais portais ligados à segurança pública mesmo, e eu particularmente assim eu não encontrei nenhum ponto exato assim de alguém fazendo os apontamentos corretos de onde que se acredita que o governo Lula irá vetar. Tem alguns indicativos que o pessoal tem falado por aí, mas eu acho que não é um debate que no momento valha tanto a pena. Mas, assim, posso te dizer que há alguns pontos bastante polêmicos nessa lei orgânica que foi votada no Senado, né? Que, volto a repetir aqui, eu acho que era importante ter uma nova lei orgânica dos policiais, dos bombeiros, porque a lei orgânica que hoje rege os policiais militares, ela data do período do AI-5, né? Que era o decreto 667 de 1965, se não me engano é isso, né? E 69. 69. Agora que eu lembrei, é 69, agora que eu lembrei. É de 69. Então, assim, Cláudio, houve um grande debate a respeito das polêmicas, né, principalmente no setor de segurança, com setores mais progressistas, e eu particularmente, assim, eu achei problemático a questão do tal do Conselho Nacional das Polícias Militares. Por que eu achei problemático? E até teve uma nota do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania a respeito disso. E eu concordo com eles, né, no ponto. Porque, assim, a formação desse Conselho Nacional, ele não vai ser integrado por civis, tá? Ele vai ser integrado especialmente por militares, por comandantes, enfim. E eu achei isso um grande equívoco, porque se é para apurar condutas, se é para apurar eventuais equívocos, eu vejo que não pode ser alguém ligado à polícia, porque não vai ter o distanciamento necessário para avaliar situações que podem chegar a esse Conselho Nacional, que, pelo que eu entendi, vai ser muito mais ou menos na ideia do que é um CNJ, por exemplo, né? Ele vai agir mais ou menos nesta lógica. Então, sendo formado por militares, eu fiquei assim, meio, sabe? Não que eu estou dizendo que não tenha que ter militares, eu acho que tem que ter, afinal é uma entidade representativa, mas deveria ter civis também, né, para compor, aliás, por falar em composição,
a própria lei, pelo que eu entendi, Cláudio, ela não especifica muito bem como é que vai funcionar esse tal de Conselho Nacional das Polícias Militares. Nenhuma parte da legislação, juro para ti que eu não vi nada exatamente de como é que vai funcionar. Eu não sei se vão criar uma lei específica, uma regulamentação, para depois dizer como é que vai se dar o funcionamento dela, né? E quais são os requisitos para ocupar, como é que vai ser formada o tal conselho. Mas eu achei um pouco problemático essa questão de ser, sabe, só os militares. Outra questão que me chamou atenção, Cláudio, foi as ouvidorias. Outra questão que me chamou atenção. Que assim, hoje as ouvidorias, elas são civis, tá? Se tu tiver alguma reclamação, tu vai recorrer à Secretaria de Segurança Pública do teu estado. Só que o que eles querem criar, Cláudio, agora é uma ouvidoria das polícias militares. E aí, Cláudio, na minha avaliação, isso é temerário, porque vai ficar tudo no controle do comandante da corporação, e aí vai ficar bem mais difícil de fazer denúncias de assédio, denúncias com, por exemplo, sei lá, de repente o chefe da organização está envolvido em coisas estranhas, como, por exemplo, sei lá, ele pode estar envolvido com milícia ou com outras contravenções ou crimes. E aí, como é que tu vai fazer uma denúncia se a ouvidoria está com o comandante? Tu entendeu? Então, assim, tem algumas situações que eu achei meio delicadas nessa lei, sabe? Mas, assim, tem alguns pontos nela que são muito bons, como, por exemplo, quando nós estamos falando dos trabalhadores da corporação, eu acho que a lei tem inúmeros acertos, como, por exemplo, ela garante a, a pensão por morte com o último salário do servidor, caso ele tenha morrido, ou ele tenha contraído uma doença, ou ele foi exposto a um agente biológico que comprometeu a saúde dele, sabe? Então, assim, tem algumas questões que são bem interessantes da lei. Por exemplo, ela vai ter uma reserva de vaga nos concursos públicos agora, vai ter uma reserva de vaga mínimo de 20% para as mulheres, né? Isso, de certa forma, é um avanço para os concursos públicos, né? Tu ter um mínimo, né? E muitas vezes aí o pessoal estava interpretando errado, achando que era um teto, mas pelo que eu entendi, não é um teto, é um mínimo de vagas, 20% para as mulheres. E vai ter na estrutura, por exemplo, hoje vai ter, eu não sei como é que é o nome, tá, Cláudio? Mas assim, vai ter uma espécie de uma faculdade na estrutura das polícias civis, tá? Que tu vai ter uma pós-graduação ou até mesmo uma graduação dentro de uma escola, né, voltada justamente para os militares, né? E também a parte técnica científica também vai entrar, né? E os programas voltados à saúde. Então, assim, tem algumas questões dentro dessa nova lei geral dos policiais civis e dos bombeiros que é bem interessante, sabe? Na parte que tange aos direitos dos trabalhadores, né? A lei tem inúmeros acertos, mas assim, no funcionamento de como é que vai se dar, né, a forma como vai funcionar as polícias, eu vou te falar que tem alguns dispositivos que eu achei meio estranhos. Só para, Cristiano, deixar bem claro para o nosso público, é que há uma coincidência aí temporal. Há um mês, o Congresso aprovou a Lei Orgânica das Polícias Civis. E aí também está para sanção do presidente. O que o Congresso aprovou no início deste mês de novembro foi a Lei Orgânica das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados.
Estou falando isso porque há uma coincidência aí, então, no caso, o Lula tem que sancionar e vetar o que ele achar que deve vetar dessas duas novas leis, né? A Lei Orgânica das Polícias Civis e também a Lei Orgânica das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Agora, em relação ao que você trouxe, Cristiano, os pontos de preocupação, porque os pontos que você trouxe agora, que dizem respeito mais a questões trabalhistas mesmo, né? Porque são à vontade, Cristiano. Acabei de lembrar uma questão que eu achei assim meio estranha, né? E que há uma aposta de que de repente o presidente Lula vai vetar, que é com relação à manifestação política partidária. Porque assim, hoje os militares, eles não podem se manifestar politicamente, certo? Eu estou falando das Forças Armadas. E aí, nessa nova lei orgânica, ela vai atingir também os policiais civis. E aí eles não vão poder se manifestar politicamente, não vão, inclusive nas redes sociais, tá? Eles não vão poder também usar uniformes, carros e distintivos ou qualquer outra coisa que faça referência à corporação. Isso também está incluso na lei. E também não podem, por exemplo, mesmo que eles estejam de folga, fazer manifestações político-partidárias em eventos. E quando eu falo em eventos, eu não estou falando de eventos presenciais, pode ser também eventos nas redes sociais, tá? Essa é uma mudança que vai ter e que tem algumas pessoas que apostam que o presidente Lula vai vetar. Sobre isso, e aí eu posso ter entendido errado, mas eu também li o projeto e até o Flávio Bolsonaro, ele fez um comentário na reportagem que eu li, ele faz o comentário pelo lado de quem seria da oposição. Esse ponto aí é o seguinte: o policial ele não poderá participar da manifestação armado ou fardado, mas ele poderá participar da manifestação de folga, sem farda e desarmado. Tanto é que ele vai continuar Isso. podendo. Aí ele pode. Então, tanto é que isso também vale para as redes sociais. Então, assim, no final das contas, não teria por que o presidente Lula vetar, não é isso? Porque como que é hoje? Hoje, eles não podem se manifestar politicamente fardado ou armado, mas enquanto cidadão eles podem se manifestar, não é isso? Hoje é isso, não é? Então, no final das contas, a gente está aqui vendo uma lei que vai fixar isso como uma regra, algo que hoje já é comumente praticado, não é isso? Ou não? Cláudio, desculpa, assim, pelo que eu entendi fazendo a leitura, para os policiais militares não havia esse veto. Esse negócio de não se manifestar politicamente, ele é muito mais realmente está na Constituição, inclusive, né? Para o pessoal da Marinha, Aeronáutica e o Exército. Aí sim, daí está expressamente lá na Constituição que não pode. Agora, esse negócio de militar, Polícia Civil, Brigada não se manifestar, é muito mais algo da corporação, mas não tem nenhum dispositivo na lei que vete que eles não podem se manifestar. Agora não, agora eles estão estendendo aquilo que vale para os militares também, né, para as Forças Armadas, agora para a Polícia Civil. Tá, aí pelo que eu vi lá, seria tornar a lei, criar um dispositivo para algo que já existe, para algo que já é praticado, né? Agora, em relação ao controle civil, isso diz muito sobre o que eu acabei de falar na minha introdução. Se o campo à esquerda não participou do debate, da discussão, porque essas duas leis orgânicas elas foram muito discutidas no âmbito das associações, né, de policiais militares e policiais civis. Então, assim, é assim, muito claro que, principalmente pelos últimos anos, tem poucos deputados, senadores do campo à esquerda ou
de oposição que tem interlocução com esses grupos, né? Então, é até natural que, pensando em um projeto que é de autoria do governo federal do presidente Bolsonaro, e que foi discutido no âmbito do Congresso sem a participação efetiva das bancadas à esquerda, é até natural que um projeto que dê mais autonomia para as polícias, que dê mais força e mais poder às polícias. É muito natural isso. Eu falo porque agora, chiar por isso, né? Falar, nossa, olha só, a ouvidoria vai ficar sob o comandante-geral da força, da Polícia Militar, no caso. O mesmo vale para essa crítica em relação ao Conselho Nacional, em que não vai ter a figura do civil ou de um representante da sociedade civil. Ora, se a sociedade civil, por meio das bancadas à esquerda, as bancadas progressistas, não participou da discussão no âmbito do Congresso Nacional, é natural que o projeto ele tenha esses pontos que são defendidos abertamente pelas associações e também pelos seus representantes no Congresso, que são esses deputados e senadores que se dizem, alguns pertencentes à bancada da bala, outros não da bancada da bala, mas que também têm alguma simpatia pelas polícias do Brasil, né? Então, eu acho que é natural que o projeto ele carregue isso. Eu acho que, por exemplo, se eu fosse chutar aqui um ponto que pode ser vetado pelo presidente Lula, eu acredito que seria esse da ouvidoria. Esse da ouvidoria, eu acho que o presidente Lula poderia vetar, até porque, como disse o Cristiano, o do Conselho Nacional também já teve uma nota aí do Ministério dos Direitos Humanos, e a gente sabe que o veto presidencial ele é assessorado, né, substanciado pelas opiniões dos ministérios, né? Então, se o Ministério dos Direitos Humanos já se manifestou no sentido de que, olha, isso aqui está faltando a sociedade civil, aqui também está faltando a sociedade civil, talvez o presidente vete. Contudo, que aí foi a pergunta, né, Cristiano? A gente tem aí na última fase da tramitação desse projeto um senador do PT relatando. E aí na reportagem que eu li, tinha de um lado o Fabiano Contarato, também é ex-policial, né, e foi o relator desse projeto lá no Senado, e do outro o Flávio Bolsonaro. E os dois me pareceram, assim, nas suas manifestações, me pareceram azeitados, do tipo, nós negociamos pontos e pontos e pontos e chegamos a esta conclusão aqui para a lei orgânica, que é uma demanda de décadas, até porque a gente tem aí as polícias sendo regidas pelo decreto-lei do AI-5 lá de 1969. Então, assim, é preciso atualizar isso para ontem também, né? Cláudio, assim, o projeto, como tu bem colocou, né, ele sofreu algumas críticas, embora, como tu bem colocou, né, existe um membro do Partido dos Trabalhadores que foi relator do projeto, mas o projeto ele carregou algumas críticas dos campos progressistas, de ouvidorias também, né, e assim, quais foram essas críticas? Muitas delas porque o projeto, em momento nenhum, falou sobre a questão do racismo institucional, não falou sobre a letalidade das polícias, né, que hoje é um problema em vários estados da federação, principalmente o estado da Bahia, que hoje lidera, né, o ranking, que é comandado, inclusive, né, por um petista, né? Mas é um tema que não entrou nessa discussão e também se falou também sobre a questão teve a questão do racismo, a letalidade policial, e claro, e aquilo que a gente falou no programa anterior, quando a gente falou de segurança, que é eu vou chamar assim por eu não ter algo mais apropriado para dizer, um caça às bruxas dentro da corporação de quem está fazendo coisa errada, né? De passar o pente fino mesmo naquelas pessoas que estão usando, né, os seus cargos, a estrutura do Estado para atuar, né, com grupos paramilitares, para atividades criminosas, né, e por que não, né, outros tipos de contravenção. Então, assim,
Esses foram pontos que ficaram de fora, que não entraram na discussão e que, né, entidades mais ligadas à esquerda, o próprio Ministério Público também, né, se manifestou nesse sentido, e não só com relação a esse projeto do governo federal, mas o Ministério Público também já havia se manifestado com relação a um projeto no estado do Rio de Janeiro, né? Porque, assim, Cláudio, para o público que não sabe, lá no estado do Rio de Janeiro não existe a figura da Secretaria de Segurança Pública. O comandante ele responde diretamente ao governador. E aí, Cláudio, tem uma crítica, principalmente das entidades mais ligadas a essa questão das ouvidorias, do próprio Ministério Público Federal, de que o projeto ele tem essa ideia, sabe, de acabar com as secretarias públicas de segurança. Porque se o comandante ele vai se reportar diretamente ao governador, em tese, estão passando por cima, sim, né, das secretarias de segurança pública do Estado. Então, essa é uma queixa que existe dentro do projeto. E outra queixa que existe é justamente das ouvidorias, porque elas queriam ter participado do debate, as ouvidorias externas, e elas disseram que, em momento algum, o governo, a Câmara, o Senado, ninguém chamou eles para esse debate, porque é importante que haja instituições independentes, que hajam instituições que tenham distanciamento para analisar, né, a nossa segurança pública, porque, como eu disse, acontecem abusos, acontecem casos de tortura, acontecem casos de maus policiais dentro da corporação, que estão participando do crime organizado, né? E como é que tu vai atuar, né, para te combater essas situações delicadas que a gente está falando? Isso tem uma corregedoria que quem fica responsável por ela é o comandante. É uma situação complicada. Mas é aquilo também, né, Cláudio? Vamos ser práticos e muito francos. Para os governadores, maravilhoso, né? Imagina, para deixar, né, as coisas andarem como estão e fingir que está fazendo alguma coisa, para os governadores, ótimo, se tiver que eliminar a Secretaria de Segurança Pública, como é o caso do Rio de Janeiro. Para eles, ótimo, porque daí é a palavra do governador com a palavra do comandante e não tem transparência nenhuma. Ninguém está lá para ouvir, né? Não tem um terceiro para ouvir a palavra do governador, a palavra do comandante, e o comandante passar a informação para a Secretaria de Segurança Pública. Assim fica fácil, o governador fica confortável. E aí também nós temos a legitimação de algo que já está sendo praticado. Porque essa realidade do Rio de Janeiro ela começa com o Wilson Witzel. Ele inaugura isso, né? De extinguir a Secretaria de Segurança Pública e deixar a Polícia Civil e a Polícia Militar como sendo os comandantes, né? Como cada um sendo uma espécie de secretário de Segurança Pública, cada um com a sua área. E aí é interessante porque, em tese, isso não precisaria ser previsto em lei, porque pode ser uma decisão única e exclusiva do governador. Tanto é que o Wilson Witzel foi lá e inaugurou e o Cláudio Castro tem mantido. Eu digo isso porque não precisaria, né? Sabe aquilo quando a gente fala assim, mas por que então colocar isso em lei? Talvez porque querem, e aí é o que você acabou de falar, talvez querem expandir isso para outros estados e talvez tenha aí governador que tem essa vontade, porque, pô, o governador terá as polícias sob o seu comando. Em outras palavras, é isto. Né? Não vai ter lá um terceiro que vai chefiar a Secretaria de Segurança Pública e, por sua vez, vai comandar, vai ter alguma ascendência sobre os comandantes, né? Então, assim, e ainda pode vender o discurso de que está enxugando a máquina, né? Extinguindo a Secretaria de Segurança Pública. Tem esse discurso de quebra. Mas, no final das contas, Cristiano, o que a gente tem aqui
é um projeto de lei, é uma lei que vai introduzindo dispositivos que não necessariamente precisariam ser introduzidos. A gente está falando deste, mas agora há pouco mesmo, a gente comentou da prática da manifestação político-partidária dos policiais. Eles sabem que não podem fazer isso fardados, e aí agora está em lei que eles não podem fazer isso fardados e armados, mas poderão fazer isso sem a farda, sem a arma, nas redes sociais ou em espaços públicos. Estou falando isso porque é uma prática que já existe hoje, que agora ganha a legitimidade de uma lei. E outra coisa é esta de extinguir secretarias. Não, inclusive, cara, eles não podem estar afiliados a partidos políticos, cara. Isso, aí isso a previsão é de que não pode se filiar. É isso. Mas assim, a participação em manifestação política partidária. Sindicatos também. Nessa nova lei orgânica, eles não podem estar filiados a partidos políticos e também não podem estar filiados a sindicatos também. Então, sem filiação, né? Sem filiação. E de novo, isso também, como você falou, já talvez exista no regramento local das polícias, né? Então, no regramento das polícias pelos estados, talvez já existam essas previsões legais, agora está indo para uma lei nacional, para essa lei que é a lei orgânica. Ô, Cristiano, então nós temos aqui um projeto de lei, uma lei que vai dando legitimidade a algumas práticas que já são mais ou menos comuns, recorrentes, já utilizadas. Uma é esta que a gente falou agora, de extinguir a Secretaria Pública de Segurança Pública para Secretaria de Estado de Segurança Pública, para deixar os comandantes ali subordinados diretamente ao governador, e também essa da manifestação político-partidária, que me parece assim, eles já fazem isso hoje eles já sabem que eles não podem fazer fardados, e aí vai colocar na lei lá que eles não podem fazer fardados, mas poderão fazer sem a farda, né? Que é o que nós vimos nos últimos anos. Agora, essa previsão da filiação partidária é muito bem-vinda, né? Da vedação à filiação partidária é muito bem-vinda, porque uma crítica aí não é uma crítica só do campo à esquerda, não. É uma crítica, inclusive, de quem disputa o eleitorado com essa galera, de pessoas políticos, né? Que disputam esse eleitorado à direita com figuras da segurança pública que usam lá, e a gente viu isso nos últimos anos, né? Viu muito isso, de usar a patente lá, de usar a qualificação dele dentro das polícias para ganhar a eleição, né? Então, falar, vou votar no major, vou votar no capitão, vou votar no tenente. E não estou falando de gente de esquerda, não, estou falando de gente liberal, neoliberal, que também pleiteia e disputa esse eleitorado e vê nisso uma desvantagem, né? Fala, peraí, eu vou disputar contra o sujeito que é da polícia, né? E que está na polícia, e muitas vezes se lança estando na polícia. Então, acho que é bem-vindo. Agora, aqui, se fosse, assim, no achismo mesmo, eu penso que esse ponto da ouvidoria e também o ponto do Conselho Nacional podem ser aí 2 pontos que o presidente pode vetar. Agora, Cristiano, para terminar aqui da minha parte, lançando a braba para você. A braba. Essa é a braba, cara. Você não acha que no final de ano, assim, finalzinho de ano, né? A gente já tá em 15 de novembro, daqui a pouco não, já tem pisca-pisca por aí, já tem árvore de Natal, então já estamos no Natal. Das duas, uma. Você acha que o Lula, ele sanciona isso ainda este ano? E sancionando este ano, você acha que ele não estaria disposto também a capitalizar politicamente com essa medida e não vetar ou não vetar muitos pontos, como gostaria, principalmente a sua base, né, que se viu, e aí isso aconteceu mesmo, se viu alijada de discutir esse assunto, porque, bom, a base do presidente Lula é a base que está agora reclamando de que não foi para discussão, não teve debate, não é? Mesmo tendo como relator no Senado um senador do PT. Mas, enfim, né, estão reclamando. Como a gente julgou aqui, também acho que é muito apropriada a discussão sobre alguns pontos dessa lei. Então, no final das contas, a braba é essa, Cristiano. Você acha que ele sanciona este ano? E sancionando, você acha que ele também não estaria disposto a vetar menos pontos para agradar? Principalmente, a gente está falando aqui de um grupo social que
tem muita, mas é muita resistência ao governo dele, né? Muita mesmo. Tanto é que ainda hoje tem muita gente que não o reconhece como presidente da República, né? Assim, no seu dia a dia, obviamente, sem manifestação, sem tentativa de golpe de Estado, mas assim, no dia a dia não reconhece o Lula como presidente da República, ainda reconhece o ex. É muita paixão pelo ex também, né? Aí cada um com as suas paixões, né? À vontade, Cristiano. Bom, então, Cláudio, se eu pudesse apostar, eu apostaria na segunda, tá? Eu também acho que o Lula, se ele vetar, vai vetar poucos pontos, porque não é segredo nenhum, tá, Cláudio? Que há interlocução, sim, do comparato com outras pessoas que eram mais ligadas ao governo anterior, e assim como não é nenhum segredo que o Lula andou se aproximando, sim, da base que era do Bolsonaro, né, dos bolsonaristas, e ele quer sim fazer um aceno para eles. Né? E muito do que foi desenhado aqui nessa legislação, há um combinado, né? Há um combinado com essa turma que antes se sentia representada pelo governo anterior, seja aqueles que hoje estão dentro do Congresso Nacional, seja aqueles que estão lá fora, que são representantes de classe. Então, o Lula ele faz, sim, um claro aceno ao bolsonarismo. Né? Não é à toa que militantes mais à esquerda, mais progressistas, estão na bronca com Lula, que ele não falou, em momento algum, sobre racismo, não falou sobre a questão da letalidade policial, não falou, por exemplo, dessas questões envolvendo, né, pessoas corruptas dentro da corporação, de ter mecanismos para combater, né, mecanismos eficientes para combater a corrupção dentro das forças policiais. Nada disso foi debate, né, que é um debate muito caro à esquerda, né, e não houve nenhuma iniciativa nesse sentido, porque o Lula ele fez aquilo que eu tenho chamado, né, da política do retrovisor. Ele olhou para trás e disse, não, eu vou alguns temas sensíveis, né, alguns temas que talvez o outro grupo majoritário, né, lá do outro governo, né, não vão gostar dessas pautas aqui, né, sinalizam muito mais à esquerda e vão entender como uma espécie de perseguição ou coisa que o vale. Então, assim, no fim das contas, acredito que se houver veto, ele vai vetar o mínimo possível, porque o Lula está olhando para trás. Ele está fazendo a política do retrovisor, de olhar para aquele pessoal que estava lá contra o governo e agora ele quer agradar essa turma. Né? Ele quer agradar essa turma que estava lá atrás, ele quer trazer para ele. Então, por isso que a lei ela não avança, tem alguns pontos bastante corporativistas, né? Como é algo bastante recente, né, Cláudio? Foi algo que foi aprovado dia 7, né? Então, tu tem que fazer inúmeras leituras. Eu confesso aqui, com muita tranquilidade para o pessoal aqui que está nos assistindo, eu ainda estou muito verde no tema. Tá? Eu estou muito verde ainda no tema. Mas vai melhorando conforme o tempo, a gente vai entendendo, também vai amadurecendo o debate, talvez a gente melhore um pouquinho a análise. E somos os únicos, porque não teve muita repercussão analítica do que foi aprovado. Tanto é que eu custei a encontrar algo analisando. Tanto é que nós estamos aqui abordando os pontos que nós lemos no projeto, na lei que foi aprovada. Então é o que está lá. Uma leitura rápida, né? Não. Então, mas assim, estamos aqui compartilhando com o público pontos do que já foi para a sanção. Tanto é que nós não estamos fazendo nenhuma análise, porque são poucas as análises a respeito desse assunto. Porque, de novo, esse assunto ele é nichado. Ele é um assunto que foi discutido apenas pelas associações, foi debatido no Congresso, principalmente pela bancada da bala, pelos representantes das polícias e por aí vai. E agora vai para a sanção do presidente, que pode, talvez, sancionar isso sem ver, sem que tenha um ambiente pedindo vetos a ele. Porque... E é um debate que se arrasta, né, desde 2001, né, com Fernando Henrique Cardoso,
Aí o debate voltou para a mesa em 2007, quando o Tarso era ministro, né, da Justiça, que daí surgiu, né, uma lei, e a partir dessa de 2007 que foi discutida, né, em 2022, né, o relator era um bolsonarista, né, e aí a situação foi avançando, né, até chegar aqui. E é legal esse retrospecto, porque 2001, tem um projeto de lei de 2001, que era o projeto que estava sendo discutido. Eu fui até pegar o vídeo aqui, o Paulo Ramos, agora deputado estadual, né, do PDT, não é isso? Lá no Rio de Janeiro? Isso. O Paulo Ramos foi um dos 2 deputados do PDT que participaram no grupo de trabalho. Eles foram os únicos da bancada de oposição ao governo Bolsonaro que participaram. Tô falando porque, pô, agora há muitas críticas, né, ao que foi aprovado. É verdade, eu acho que é muito. E são justas as críticas, muitos pontos assim, muito sensíveis, para mim, olhando de fora. Agora, pô, por que se negaram a participar de grupos de trabalho? Pô, o Marcelo Freixo estava lá na legislatura anterior. O Marcelo Freixo não fez questão nenhuma de participar. Eu estou citando ele, mas poderia citar tantos outros aqui que gostam tanto de falar, né? Nossa, e falavam muito, né? O governo Bolsonaro é autoritário, e tinha um viés autoritário mesmo. Só que é o seguinte: você tem que tentar, e ainda mais eles que estão lá em Brasília, tentar interlocução com aqueles que não se familiarizam com os seus valores, mesmo que são pessoas que não se identificam com você e com seus valores, mas tem que criar canais de interlocução, e faltou muito isso nos últimos 4 anos, por isso que nós temos uma lei agora que pode ser vetada em vários pontos, ou como eu estou falando aqui, se não houver pressão para veto, se não houver ambiente para veto, que eu não estou vendo também, pode ser que o Lula nem se sinta obrigado a vetar muitos pontos, porque vai depender do ambiente também, né, Cristiano? E se a gente está vendo, ó, o projeto foi aprovado no dia 7 de novembro, foi para sanção. Se até a sanção presidencial a gente não vê aí na imprensa alternativa, sobretudo, análises críticas ao que foi aprovado, cobranças por vetos do presidente Lula, dificilmente ele, por conta própria, vai sair vetando, porque se ele veta, aí sim ele vai gerar vai gerar muitas manchetes, discussão, debate, e como nós estamos falando aqui, trata-se de um grupo social que ele quer sinalizar, quer acenar, como diz Cristiano, quer se aproximar. Cláudio, esse é um tema que quase ninguém está ligado. Eu era um deles. A sorte que eu, né, como eu faço as leituras e análise das newsletters do Ciro Gomes, foi o Ciro Gomes que me falou desse tema. Eu nem sabia. Eu digo, que negócio é esse? Daí eu fui procurar, digo, de repente é uma pauta legal de levar para a TV de Eventos Cronistas. Aí eu comecei a pesquisar. Pessoal, aqui, estou sendo muito franco com vocês. Eu comecei a pesquisar esse tema essa semana. Por isso que está meio zoneado aqui o debate, tá? Então, mas assim, o público... foi a partir dessa semana que eu comecei a pegar esse tema para eu poder estudar minimamente, para eu poder falar aqui com o Cláudio. Por isso que está meio zoneado. Mas, cara, espero que o pessoal, né, se manifeste. E, Cláudio, eu estou contigo nessa, de repente, apesar de eu acreditar que pode acontecer do Lula vetar alguma coisa, mas tu tem toda a razão. Não há um clima para isso, não há um clima de pessoas, né, pedindo, né, não, Lula, tu precisa vetar, né? A não ser que, sei lá, o Ministério Público, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania consiga trazer outras pessoas para debater, né, com maior franqueza. Isso pode ser que o Lula vete um ponto aqui, outro ali, mas no momento eu estou contigo nessa, não há um ambiente para um veto, né? E eu só quero deixar bem claro, né, Cláudio, porque vai que de repente tem um cara de direita aí que está nos assistindo. A gente não é contra, né, que haja uma nova legislação, uma nova lei orgânica para os policiais, porque junto com ela vem uma série de direitos que ela prevê que são ótimas para os policiais militares, vão dar muito mais dignidade aos policiais militares. Isso tudo a gente deseja. Agora, só tem alguns pontos ali, né, no funcionamento que a gente achou meio obscuro, que eu acho que tem que ter uma discussão maior, né? Então é só esse o ponto que eu queria esclarecer. Eu acho assim que, no final das contas,
quando você pauta o assunto, que é o que nós tentamos fazer sempre na TV Jovem Cristo, pautar algum assunto, é para ver se desperta essa curiosidade mesmo, e com a curiosidade, se as pessoas quiserem se manifestar, né, que elas se manifestem, que elas cobrem do presidente. Eu fui buscar o vídeo aqui, foi do dia 11 de janeiro de 2021. Naquele dia, o Estadão publicou uma reportagem apontando, né, que essa lei orgânica das polícias, né, e aí é interessante que naquela época ainda havia um estranho sigilo de fato, né? Tipo assim, não era um assunto que não tinha um texto, era só assim pontos que estavam sendo medindo a temperatura mesmo da opinião pública, então saía na imprensa e tal. E o que me chamou muita atenção, e eu vou repetir isso aqui, é que pouca gente que hoje está criticando a lei orgânica que foi aprovada quis participar. Não estou nem falando de quem está fora do Congresso, não. As ouvidorias, as associações, não estou falando de gente no Congresso, de parlamentar, que estava na legislatura, que podia ter participado do grupo de trabalho e não participou, porque teve deputado que participou. O Paulo Ramos, do PDT, participou. Ele se inscreveu e participou do grupo de trabalho, estava discutindo lá. Tudo bem que ele é também um representante de classe das polícias no Rio de Janeiro, né? Mas assim, ele quis participar. Outros tantos, naquele momento, não quiseram participar. Obrigado. Cristiano, se quiser complementar, concluir algo, fique à vontade. Senão, só tenho a agradecer demais pela sua compreensão. Mais do que essa 1h47 de programa, pela compreensão aí, por ter aguardado. A Electro, da Neo Energia, que nos deixou aí sem energia, né? A nova energia que fica sem energia. A nova energia é a não energia, gente. É isso, é que eu não saquei antes. Cláudio, por mim, tá de bom tamanho, né? O pessoal aguarda, né, a próxima semana, que nós vamos abordar aqui, né, um especial das eleições argentinas, e vamos voltar, se Deus quiser, no horário normal, né? Sem a empresa aí, né, tá atrapalhando o programa, e a gente volta na próxima semana com um programa, né, que a gente vai repercutir, né, o resultado da eleição na Argentina. E, Cláudio, olha, estou começando a ficar pessimista, Cláudio. Estou achando que eu estava errado, hein? As pesquisas aí estão indicando que Milei está na frente. Então, eu estou começando a ficar meio, né? E o pior de tudo, né? Que agora, né, as pecinhas, né, estão começando a se mexer. Lembra que eu te falei, né? Que o pessoal, até mesmo do PRO, né, que é o partido do Macri, não estava muito na pilha de votar no Milei. Mas agora as pesquisas têm mostrado aí que 40%, 45%, né, podem votar no Milei, né? Isso é péssimo, né? Mas tem algumas leituras, né, na imprensa, e eu estou falando da imprensa fora o trabalho que eles vão ter no domingo, né? Pelo que eu soube, né? Eles vão trabalhar no domingo, vão garantir que as cédulas estarão íntegras lá nas urnas, né, do Milei. Parece que haverá esse apoio estrutural mesmo, né, da coalizão lá, Juntos pela Mudança, Juntos pelo Câmbio, vão se juntar aí para ajudar lá, né? Porque o Milei também teve dificuldade nas PASSO, né? Eu conheço muito pouco. Eu sei que eles votam por cédula, mas eu conheço muito pouco esse negócio da boleta, né? Como eles falam, a boleta lá. Compra um gerador a lenha, pô, vocês viram aí que eu tô com... Não, mas gerador a lenha não dá, né? Porque isso não é ESG também, né? Então, vocês têm que... Tudo é ESG, eu tenho que passar... A gente tem que ficar sem luz, né? Nesse mundo moderno do capitalismo verde, a gente fica sem luz. A neoenergia é a não energia, né? Agora que eu saquei. Mas, Cristiano, rapidinho, já que você antecipou isso, né? Semana que vem a gente vai estar aqui já com a decisão. Tem um vídeo seu lá que você lançou hoje, que eu não assisti ainda, mas eu assisti, porque eu assisti o debate. E não é o debate dos candidatos, os candidatos à presidência, os candidatos a vice-presidente, que foi realizado pela TN, né, que é um canal do Grupo Clarim, que tem à vontade, pode falar. Sim, é o Todo Notícias. O Todo Notícias. Isso. Tem um o vídeo debate lá. foi Amazônia, né? Sim, isso, o debate foi Amazônia. Sim, eu botei só uma parte, né? É porque se eu colocasse o vídeo todinho, cara,
pô, tinha dado mais de 9 GB. E eu digo, não dá, eu vou ter que cortar, eu vou ter que botar só uma parte, eu vou colocar as melhores partes, né? Na minha avaliação, claro, né? E é isso aí, né? Não deu pra colocar Tanto é que estão sugerindo lá na Argentina que a Victoria Villarruel, né? Villarruel. Isso, né? Isso, Villarruel, Victoria Villarruel. a Victoria Seja Villarruel, que é a candidata. candidata, que é a candidata. Não, estão sugerindo aí, né? Estão falando, ó, já tem logo, ela já tem a logo Sim, sim, sim. própria. Sim, inclusive isso está gerando uma polêmica lá na Argentina, porque enquanto o Milei estava fazendo a campanha no lugar, ela estava fazendo campanha em outro lugar e ela tinha uma logo Isso. própria. E aí todo mundo estava dizendo, porque sim, existe um debate lá na Argentina que o Macri não está tancando o Milei, sabe? Diz que eles É, não. a gente assistiu o mesmo vídeo, e aí Não é tá engraçado. tancando o Milei. Não, mas Aí isso é eu já sabia, engraçado. tá? Hum. Isso eu já sabia pelo Destape e por outras Também mídias, pelo até Destape. mesmo mídias liberais, que diziam que o Milei e o Macri não estavam se dando bem, porque o Milei é muito instável e Cadê o a Macri foto? ele é um cara que ele gosta de mandar, ele gosta de mandar, né? E Cadê a aí foto? parece que não está dando bem. Oi? Cadê a foto? Cadê a E foto dos dois? aí. E é engraçado isso, porque diferente do Brasil, na Argentina, a mídia hegemônica, ela tem lado mesmo, né? Lado assim, não é lado por Tem ideologia, lá mesmo. é lado porque, pô, dependendo do grupo que estiver no poder, significa mais anúncios, mais dinheiro, mais recursos nos seus caixas. Então, no final das contas, é importante apoiar um ou outro lado para garantir, né, esses recursos. Só para encerrar, eu acho muito interessante isso porque me parece muito mais leal com o eleitor do que o que nós temos aqui no Brasil, sabe? Uhum, Que é aquele negócio velado e tal. Lá não. uhum. Lá eles têm lado. Lá eles têm lado. Não escondem. Eu não estou nem me referindo apenas a C5N, me refiro a Tudo Notícias, a La Nación, e Isso. tal. Pô, eles O têm La lado. Nación é abertamente de direita, né? Não, a esculhambação, né? Mas, enfim, é muito bacana esse processo e o Cristiano tem acompanhado muito, muito de perto isso, não só porque está no Rio Grande do Sul, mas porque ele está acompanhando mesmo já desde o início do ano, acompanhando as candidaturas, aí acompanha as PAS, agora primeiro turno, segundo turno. Então, na semana que vem, a gente vai ter com certeza aqui um programa muito especial, bacana mesmo. E como eu me referi aqui ao vídeo, eu recomendo que assistam ao vídeo, tá no feed do canal Em Nome da Rosa, que é o debate dos vices, né? A Vitória Villarruel e do outro lado Agostinho Rossi, que são os candidatos aí a vice, que protagonizaram um debate muito mais acalorado do que o debate. Muito melhor, bem melhor Muito que o melhor. debate dos presidentes. Muito melhor, foi. Muito Pessoal, melhor eu, também. eu, inclusive eu deixei isso lá no Twitter. O debate dos vices foi melhor que o debate dos presidentes. Eu também gostei mais. Assim, eu achei mais argentino. Eu É, achei, eu achei até o debate dos presidentes. Eu achei que o nosso brasileiro foi muito melhor do segundo turno do ano passado em comparação a esse que a gente viu lá, de um e, o lado o Márcio. formato, e o formato lembrou muito o debate da TV Cultura, né? Não, eu achei Eles o formato. importaram, né? Eles, Hã? eles pegaram um pouco. Não, isso inclusive foi falado, que eles iam pegar um pouco daquilo que funcionou no debate da TV Cultura e um pouquinho do debate da Globo. Eles pegaram um pouco, eles E o misturaram fundo um da pouco. Band, né? E o fundo da Band. Isso, Eu, muito parecido com o da Band. não sei se você lembra, mas no ano passado falaram assim na Band que aquele fundo ali, com aquelas Uhum, bolinhas se mexendo e tudo mais, uhum, é para manter o foco de quem está assistindo. Tem uma explicação para aquele cenário, né? Aí quando eu vi, uhum, eu pensei, pô, tô assistindo o debate da Band, né? E ainda eles podiam caminhar, mas eles ficaram, eles não entenderam. O Lula e o Bolsonaro entenderam muito uhum. melhor, né? Muito É, melhor. uhum, Tanto é que renderam sim. bons memes até hoje, né? Do Lula e do Bolsonaro falando das coisas. Um abraço, Cristiano. Tamo junto, viu? Bom trabalho por aí e até semana que vem, cara. É. A vocês que nos acompanharam aí, muita saúde, muita paz. Obrigado de novo pela compreensão. Deixa o like no vídeo, se inscreva nos canais, tanto na TV Jovens Influências como no canal Em Nome da Rosa.
Deixa os comentários. Eu sei que no canal Em Nome da Rosa sempre deixa uns comentários no vídeo. Ajuda demais a impulsionar o vídeo. Aqui no canal também da TV Jovens Cronistas, se você tiver um comentário, deixa aí pra gente. É muito importante. Lembrando que todos os vídeos aqui do canal da TV Jovens Cronistas são convertidos automaticamente em podcast. Então você também pode escutar a gente nos principais agregadores de podcast. Um abraço a todos. Saúde, até mais. Valeu mesmo. Obrigado.